Então nós vamos aprender a respeito dos dons, começar a aprender, porque até o capítulo 14, Paulo vai falar a respeito dos dons do Espírito Santo. E são muito importantes para nós, é muito importante nós termos um entendimento quanto a isso. Uma coisa que eu queria destacar para nós é que existem os dons do Espírito Santo. Nós já lemos aqui alguns dons, Romanos 12, a partir do verso 6. Fala assim, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Isso aqui é importante, né? Os dons são dados gratuitamente por Deus a cada um de nós. E é de acordo com a vontade de Deus, com o propósito de Deus que Ele distribui os dons. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então aqui em Romanos 12 são alguns dos dons espirituais. Porque existem os talentos naturais que nós temos, que muitas vezes são próximos, parecidos com os dons espirituais. Mas existem os dons espirituais, que ele distribui, o Espírito distribui dentro da igreja, com o propósito de fortalecer o corpo, edificar o corpo, cumprir a obra de Deus através da sua igreja. Então, ele nos dá as ferramentas para que possamos fazer a obra de Deus. Existe também os frutos do Espírito. Vocês conhecem os dons do Espírito, são esses dons sobrenaturais, mas existe também o que a Bíblia fala de frutos do Espírito, em Gálatas 5, verso 22. Gálatas 5, verso 22, fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que acontece? Qual é a diferença? O fruto do Espírito é o resultado da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Outrora, quando nós não conhecíamos a Cristo, quando nós vivíamos na nossa carne, as nossas vidas produziam apenas os frutos da carne. Briga, feitiçaria, tudo aquilo que está listado ali nesse mesmo capítulo anteriormente. Porém, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, e esse relacionamento pessoa, o Senhor, acontece então o quê? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é algo que vai surgir naturalmente das nossas vidas. Como numa árvore. Você não vê a árvore fazendo força para produzir o fruto. O fruto vem naturalmente. Da mesma forma nas nossas vidas. Um relacionamento com Deus, um relacionamento com a igreja, um relacionamento com o Espírito Santo de Deus vai produzir dentro de nós o fruto do Espírito. Então, naturalmente, no teu convívio social, no teu ambiente de trabalho, na tua igreja, deve fluir de você os frutos do Espírito. Paciência, domínio próprio, amabilidade. Isso é o resultado do Espírito Santo de Deus trabalhando na tua vida. Existe, entretanto, o dom do Espírito. É como se fosse um poder de Deus dado a cada um dos cristãos para executar, exercer um ministério, uma função dentro da igreja. Em outras palavras, todos nós cristãos deveríamos, de alguma forma, expressar, fluir de nós, é melhor dizendo, os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito deveriam fluir das nossas vidas. Já os dons, nem todos temos todos os dons. Temos alguns dons, conforme o Senhor distribui. 1, 2, 3. Semelhante à parábola dos talentos, que o Senhor distribui os talentos, de acordo com a sua graça, de acordo com cada um de nós. Quando ele olha para você, ele pensa assim, essa pessoa aqui vai ser muito bom, esse dom, e derrama esse dom.
Então, só para nós entendermos, né, o fruto do Espírito é uma coisa, o dom do Espírito é outra. Todos nós devemos exalar de nós o fruto do Espírito, que é fruto de um relacionamento com Deus. E todos nós temos pelo menos um dom do Espírito para usarmos, para aplicarmos na igreja e na obra de Deus. Né, os dons espirituais são um poder realmente espiritual que vem de Deus, uma habilidade sobrenatural dada por Deus para nós, para colocarmos em prática para o benefício da igreja. É pela graça de Deus, então Ele nos dá de graça, não é algo assim que nós devemos, se você prestar atenção, e nós vamos falar a respeito disso, na leitura de 1 Coríntios, várias vezes ele repete, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, embora os dons sejam diferentes. Por quê? Para que não produza entre nós o quê? Uma disputa de acharmos que um dom é mais importante do que o outro. É o exemplo dos filhos. Né? Um pai que tem 3, 4 filhos. São diferentes filhos, mas são todos filhos. Não há disputa entre eles. A mesma coisa na questão dos dons. Embora às vezes uns filhos são mais talentosos do que o outro, ou então aparentemente estão melhor do que o outro, no coração do pai todos estão, né, tem o amor do pai igual. Mesma coisa na questão dos dons. Às vezes na igreja, o cristão pode dar mais valor ou achar mais importante um dom do que o outro. Mas na verdade todos são iguais. Na verdade, todos são dados para o benefício do corpo. Na verdade, o Senhor distribui com carinho. O dom que Ele te deu foi dado com carinho para que você pudesse ser uma bênção dentro do corpo. Por isso que é importante nós entendermos, por exemplo, cada um aqui tem um pai e uma mãe diferente. Cada um aqui estudou numa escola diferente, tem uma formação diferente, tem gostos diferentes. Nós somos diferentes. Por que nós queremos exercer, às vezes, a mesma função um do outro? Ou por que nós queremos, às vezes, ser mais parecidos do que o outro? O Senhor te fez único. Os dons que o Senhor te deu são únicos. E mesmo que alguém tenha um dom semelhante, você é diferente daquela pessoa. E, às vezes, a manifestação, a aplicação daquele dom vai ser de forma diferente. E a diferença no corpo, ela é maravilhosa porque ela se completa. É bom que eu seja diferente de você. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós vamos ver no capítulo seguinte, quando ele vai falar a respeito da visão do corpo, a importância dos membros do corpo. E é tão bom quando você está contente com isso, você se identifica com o seu dom e você fica feliz em cumprir o seu papel dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, dentro da sua casa. 1 Coríntios 4:7 fala a respeito disso. Não devemos nos gloriar, porque os dons são dados e não conquistados, não adquiridos por mérito. Então, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Então, ele quer que nós entendamos a respeito desse assunto. 3 vezes, pelo menos que eu me recordo, a palavra de Deus, Paulo fala a respeito de não sermos ignorantes quanto a tal assunto. Um deles é quanto ao plano de Deus para Israel. De que Deus ainda não acabou com o seu propósito com Israel. Deus tem planos para Israel. E aí ele fala assim, não quero que sejam ignorantes quanto a esse assunto. Porque existem muitos ensinos aí que dizem que Israel já era, que a igreja substitui Israel. E isso não é verdade. E ele fala, não quero que sejam ignorantes quanto a isso. Não quero que sejam ignorantes quanto aos dons espirituais. Não quero que sejam ignorantes quanto à segunda vinda de Cristo. 3 assuntos que ele quer que nós tenhamos conhecimento. Tenhamos conhecimento. Então ele fala, não quero que vocês sejam ignorantes, verso 2, porque vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Então, outrora, eles tinham uma maneira de adorar,
de manifestar o que quer que fosse nos templos pagãos, mas agora isso acabou. Agora eles estão em Cristo. E na igreja de Cristo há ordem, na igreja de Cristo há um propósito, na igreja de Cristo há direção dada pelo Espírito Santo. Esse negócio de antigamente, que eram vários deuses, um ia para lá, para cá, fazia uma coisa, fazia outra, acabou. Agora eles são a igreja de Cristo. O Espírito Santo vai derramar os dons de acordo com o seu propósito, para que o corpo cumpra o propósito de Deus. Templo de Apolo, templo de Diana, aquilo ali acabou. E aí ele fala uma outra coisa importante nesse assunto ainda. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fale pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Então havia um rumor de que a pessoa, no poder do Espírito, poderia dizer coisas que profanavam o nome do Senhor sem saber. E aí Paulo fala, não, é impossível no Espírito de Deus profanar a Cristo. O próprio Jesus disse, né, o Espírito Santo vem para glorificar o meu nome, o Espírito Santo vem para exaltar o meu nome, para ensinar de mim, para trazer as pessoas para Cristo. E do mesmo jeito, é impossível alguém aceitar a Cristo, receber a Cristo, a menos que seja pelo Espírito Santo de Deus, pela obra do Espírito, pelo poder do Espírito. Se você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele nasceu da Virgem Maria, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, é o nome dado acima de todo nome pelo qual sejamos salvos. Você crê nisso de forma genuína, isso vem do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo na tua vida. Ninguém pode aceitar a Cristo, receber Cristo, reconhecer Cristo, a menos que seja pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos uma missão, né? Qual é a missão de Deus? Para que Ele dá o Espírito? Ele fala assim para os discípulos, olha, vão e façam o quê? Discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vontade de Deus é que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. Por que Jesus morreu na cruz? Não foi para ser um bom exemplo a ser seguido. Ele morreu na cruz porque era a única maneira de religar o homem a um relacionamento com Deus. Então ele fez a parte dele, ele tornou possível o homem voltar a ter um relacionamento com Deus. E cabe a nós, a Igreja de Cristo, fazer a nossa parte, proclamar o Evangelho, e enquanto o Evangelho é proclamado, trabalhar na vida dos santos para que os santos sejam edificados e fortalecidos, a fim de que sejamos homens e mulheres maduros, semelhantes a Cristo. E para fazermos essa obra, Ele dá os dons, os frutos do Espírito. E é interessante porque cada igreja tem um propósito, uma visão, cada pessoa tem uma visão. No geral, nós queremos alcançar o perdido. Mas algumas igrejas, por exemplo, trabalham com idosos, com crianças, alguns vão para outros países. Aí cada igreja, cada indivíduo tem uma visão, tem um propósito. Mas a visão geral qual é? Resgatar e alcançar o perdido. A comunidade, o bairro, a sociedade. Nós estamos trabalhando para isso. E o Senhor nos dá os dons para usarmos, para que o nome dele seja glorificado. Então ele fala assim no verso 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então nós já falamos a respeito disso. Diferentes dons, diferentes membros, diferentes dons. Não queira ser igual ao teu irmão, à tua irmã, porque cada um tem um dom. O Espírito é o mesmo.
A fonte é a mesma. O Pai é o mesmo. O amor por cada um desses dons, desses filhos, é o mesmo. Ninguém é mais importante do que você diante de Deus. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Às vezes eu percebo, às vezes nós sofremos tanto. Porque às vezes entre os homens nós somos tratados com diferença. Não deveria ser assim, mas somos falhos. Somos tratados com diferença. E aí nós levamos isso para Deus também. E achamos que Deus nos trata com diferença. E achamos que alguém é mais importante do que nós, ou mais amado do que nós, ou mais lembrado por Deus do que nós. E isso não é verdade. Deus distribui os dons aos filhos e Ele ama cada um dos seus filhos igualmente. Igualmente. Guarda isso no teu coração, isso é muito importante para te ajudar a vencer as batalhas da mente. A batalha da mente tem que ser vencida com o escudo da fé. Por quê? Porque senão, quando você perde a batalha da mente, ela entra no teu coração e aí aquilo te derruba, te deprime, te entristece. Nós temos que guardar o nosso coração. Uma das formas de guardar o nosso coração é recebendo a verdade de Deus, e uma das verdades do Senhor é essa: você é tão amado quanto qualquer pessoa. Embora sejamos diferentes uns dos outros. É isso. Tudo bem? Sim, tudo bem. O Senhor sabe que às vezes nós queríamos ser daquela forma ou ter aquilo, mas o Senhor sabe que às vezes não seria bom para nós, seria um peso excessivo. Já parou para pensar nisso? Que às vezes você não teria estrutura para suportar aquilo. E o Senhor te dá exatamente o que você é capaz de fazer no corpo de Cristo, para que você seja uma bênção não para você, mas para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor, para o todo. O que o Senhor quer de nós não é grandes coisas. Ele quer fidelidade nas pequenas coisas. Fidelidade naquilo que Ele te chamou a fazer. É isso que Ele espera de você. E quando você é fiel naquilo que Ele te chamou a fazer, todos são abençoados, edificados, a igreja de Cristo se fortalece e cresce. Então é importante sabermos diferentes dons, manifestos de diferentes formas, atuantes dentro da igreja. Quando ele fala a respeito de formas de manifestação, diferentes formas, eu acredito que ele está falando ali do que ele diz lá em Efésios, capítulo 4, versos do 11 a 13, que fala assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, tem também aqui, além dos dons, alguns ministérios, chamados para serem pastores, apóstolos, evangelistas, mestres. Nem todos são chamados para isso, mas todos são chamados para fazer a obra de Deus. Todos recebem um dom, uma ferramenta do Senhor, para que você possa colocá-la em prática no benefício do corpo de Cristo e do reino de Deus. Ninguém está de mãos vazias para fazer a obra do Senhor. Ele te chamou e Ele te capacitou. Ele distribuiu dons para que sejam usados. Para que sejam. E olha, uma coisa muito importante, gente. Nós vamos ver mais a respeito disso também. Acima de tudo, mais do que os dons, nós devemos buscar os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é maior do que o dom do Espírito. Eu te explico. Depois, no capítulo seguinte, ele vai falar assim: ainda que
eu fale a língua dos homens e dos anjos, que eu venda toda a minha riqueza e dê para os pobres, que eu faça o que quer que seja, se não tiver amor, de nada tem valor. Porque o fruto do Espírito é maior do que o dom. Eu posso ter o dom de profetizar, de falar em língua estranha, de curar, de fazer qualquer coisa. Mas se eu não tiver o fruto do Espírito na minha vida, aquilo se perde. Aquilo não tem valor. Então, acima de tudo, que cada um de nós venha buscar o quê? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito vem de um relacionamento com o Espírito, de um relacionamento com os irmãos. Bondade, domínio próprio, amabilidade, amor, paciência. Imagina isso, fluindo das nossas vidas. Incrível. Verso 7. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, para que é dado esse dom? Por que o Senhor dá esse dom para a igreja, para os membros? Para que cada um ali apareça? Não. É sempre visando o bem comum. É muito importante nós termos isso nas nossas mentes. O teu papel é para abençoar alguém. A tua função é abençoar o corpo. Não a você mesmo. Sempre o corpo. Porque aí alguém te abençoa. Você abençoa. E assim vai, e assim flui, e assim a igreja cresce e se fortalece quando todos exercem a sua função, o seu papel. Quando nós falarmos a respeito dos membros do corpo, ele fala assim, aqueles que parecem menos honrosos devem receber mais honra. Aqueles que parecem menores devem ser que tomemos mais cuidado com eles, porque são imprescindíveis, fundamentais ao corpo. Fundamentais ao corpo. Então, os dons são distribuídos. Isso aqui, gente, é estratégia de Deus, tá? Porque nós estamos na guerra contra o inimigo. Satanás que veio para roubar, matar e destruir. O Senhor forma o seu exército. Nosso general é Cristo, ele chama os seus soldados. E aí na estratégia dele, ele derrama os dons. Na estratégia dele, ele derrama os talentos. Na estratégia dele, ele prepara a igreja para a sua obra. Então isso aqui é estratégia de Deus. O dom que você recebe é estratégia de Deus, é plano de Deus, é propósito de Deus, é visão profunda do Senhor. Não é uma coisa aleatória. Ele distribui conforme o seu propósito, mas é propósito de Deus. Sabe assim, aquele objetivo de conquista, de vitória, de completar a obra. Não foi assim, ele joga, não. Ele distribui. É igual no futebol, quando o treinador está com os coletes para fazer o time dele e aí ele distribui conforme é o time dele. Não é à toa, ele não joga o colete, briga aí. Não, ele tem. E cada um de nós recebe um colete de Deus. Pelo menos um. Para colocarmos em prática. Visando o bem comum. Pelo Espírito, verso 8, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então agora ele começa a listar alguns desses dons que são dados por Deus de forma estratégica para que sejam usados para o crescimento da obra, do reino. Então, palavra de sabedoria. Então existe esse dom sobrenatural dado por Deus para alguns membros do corpo, que vai trazer glória ao nome de Jesus. Lembra que os dons do Espírito são sempre para trazer glória ao nome de Cristo. Exaltar o nome de Jesus e fortalecer a igreja. Nunca a nós mesmos. Quando nós usamos os dons do Espírito para exaltar a nós mesmos, nós estamos perdendo o foco. E perder o foco é muito perigoso. Porque quando nós perdemos o foco, nós ficamos soberbos, achando que somos muito importantes, e aí o que acontece?
A Bíblia fala que a soberba, o orgulho, antecede a queda. Então é o próximo passo da soberba é a queda. Por isso que nós temos que usar os dons para a glória de Cristo e fortalecimento do corpo. É sempre assim. Para nós não ficarmos soberbos, para nós não acharmos que somos tão importantes quanto somos. Então a uns é dado a palavra de sabedoria. E o que é a palavra de sabedoria? É uma maneira única, sobrenatural, de se expor sabedoria quanto a um determinado assunto, quanto a uma determinada questão. Normalmente, e lembrando, os dons são para ministrar o corpo, ministrar a igreja. Normalmente, a palavra de sabedoria vem num momento, por exemplo, de conflito. Então, normalmente você vê as pessoas que têm esse dom de sabedoria, de palavra, recebem esse dom da palavra de sabedoria, são pessoas que aconselham dentro da igreja, são pessoas que têm esse, num momento difícil ali, de repente a pessoa vem com uma palavra e resolve um conflito. Uma palavra sobrenatural que vem de Deus. Por exemplo, um exemplo clássico disso. Quando a mulher é pega em adultério, Jesus ali tem uma palavra de sabedoria naquele momento. Porque eles querem apedrejar a mulher, eles querem colocar Jesus à prova e falam, olha, ela foi pega em adultério, a lei diz que ela deve ser apedrejada. E aí eles, poxa, Jesus ia mandar apedrejar a mulher, e aí ele tem uma palavra de sabedoria, ele resolve a situação. Então, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí o que acontece? Todos eles vão largando as pedras e vão embora. Jesus não se contradiz e nem vai contra a palavra. Ele tem uma sabedoria sobrenatural naquele momento para resolver uma questão. Acontece muito. Pastores, líderes, num momento de conflito, Deus te dá uma palavra de sabedoria, ou até alguém assim que às vezes nem tem tantos, vamos dizer assim, uma posição na igreja, mas o Senhor derrama aquele dom na vida daquela pessoa e a pessoa começa a ser usada por Deus naquela situação de aconselhamento, de sabedoria e vai sendo notada dentro da igreja com aquele papel. Um papel fundamental. Um dom muito importante. Um dom muito importante. Uma ferramenta fundamental para a igreja. Imagina, uma palavra sábia num momento conflituoso e Deus trabalha. E sabe uma coisa que eu quero falar para vocês, pessoal? É que o sobrenatural de Deus acontece naturalmente. A gente tem que estar atento às circunstâncias, atento à situação, atento ao que está acontecendo ao teu redor. Às vezes está acontecendo uma situação ao teu redor e você diz uma palavra, às vezes até no alto, para o grupo ao redor. E aquilo toca. E aquilo começa a trabalhar, aquilo vem no coração e aquilo começa a mexer. É um dom dado por Deus. Palavra de sabedoria. A sabedoria no momento certo para acalmar um coração, para resolver uma questão, para pôr fim em um conflito. É um dom de Deus sobrenatural que muitas vezes acontece naturalmente e às vezes nós nem percebemos. Que você foi usado por Deus, que Deus te usou num dom como esse. Há outros a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é diferente. É uma revelação divina, algo que você não saberia de jeito algum. E de repente o Senhor revela. Né? Por exemplo, quando Jesus encontra aquela mulher do poço, e aí ele fala assim, oi, chama lá o teu marido. Aí ela fala assim, não tenho marido. Aí ele fala, eu sei, tu já teve 6 e o que está agora com você não é teu marido. Ela fica espantada, como é que você conhece a minha vida? Foi uma revelação do alto. Uma palavra de conhecimento. Também foi usada para quê? Para trazer aquela mulher para perto. Para fortalecer. Os dons do Espírito são usados para esse propósito. Fortalecer,
crescer, unir, nunca dividir, nunca colocar para baixo, nunca separar. É sempre a visão de Cristo. Sempre a visão de Cristo. E às vezes é muito importante esse dom dentro da igreja, porque às vezes tem uma coisa oculta que só uma revelação divina realmente que vai mostrar o que está acontecendo. Vai mostrar o que está por trás. Ananias e Safira, por exemplo, lembram da história? Ananias e Safira, eles vêm como todos, as pessoas estão vendendo as suas propriedades, colocando dinheiro aos pés dos apóstolos, uma obra maravilhosa, porque aquilo está sendo usado para manter todas as pessoas. Aí Ananias e Safira, eles vêm, vendem a propriedade, pegam parte do dinheiro, chegam para os apóstolos e dizem: aqui está todo o dinheiro da nossa propriedade. E aí o apóstolo repreende: vem cá, vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Eles caem mortos. Ele fala assim: vem cá, a propriedade não era sua? Se você não tivesse dito assim, está aqui, ó, 5% da propriedade para abençoar, e não ia todo mundo ficar feliz? Mas por que vocês dão 5% e falam que é toda a propriedade? Estão mentindo, estão contaminando uma obra genuína que Deus está fazendo na igreja. Foi revelado ali uma palavra de conhecimento, algo que estava oculto que foi revelado e manteve a igreja pura num momento crucial que poderia destruir ali a igreja primitiva e o que Deus estava fazendo através deles. Então, são dons que Deus dá, que estão vivos nos dias de hoje. E nós temos que orar por eles para que o Senhor nos derrame esses dons. Por isso que Paulo fala aqui, olha, quanto aos espirituais, quando fala aqui os dons espirituais, o original é quanto aos espirituais, quanto ao mover do Espírito, quanto às coisas que dizem respeito a Deus. A igreja, pessoal, é isso. Às vezes nós perdemos o foco com as distrações, com os barulhos, com os problemas. Aí nós temos que voltar o foco para quê? Para o espiritual, quanto ao espiritual. Porque senão os dons passam direto, ou então ficam guardados e enterrados. Lembra da parábola dos talentos? Um enterrou o talento. Cadê o dom que eu te dei? Eu enterrei. Às vezes nós enterramos dons por quê? Porque estamos muito distraídos com as coisas. Para servir a Deus, para fazer a obra de Deus, tem que estar focado em Deus. Tem que estar focado nas coisas do Senhor. Se nós não estivermos focados em Deus e nas coisas do Senhor, as coisas passam desapercebidas e nós só vamos levando. Nós vamos levando, carregando, conforme dá. Mas para ser produtivo, para ser algo efetivo, temos que estar atentos. Porque às vezes as oportunidades passam e nós não percebemos. E os dons estão aí. Quem se converteu, recebeu pelo menos um dom. Pelo menos um dom foi distribuído para você. Para que você use para a honra do Senhor. E a pergunta é, eu tenho usado o meu dom ou os meus dons? Eu sei qual é o meu dom ou os meus dons? Pensa lá em cima não. Pensa aqui. Começa no próximo. Mas a melhor maneira da gente ver qual é o nosso dom, o nosso talento que o Senhor nos deu, o nosso dom é olhar para o nosso próximo. Já vai colocar em prática logo ali. Estou acabando. Verso 9. A outro, fé pelo mesmo Espírito. Todos nós temos fé, porque para receber a Cristo Jesus, nós recebemos a Cristo pela fé. Sem fé, nós não somos salvos. Entretanto, algumas pessoas, o Senhor derrama o dom da fé, que é uma fé realmente sobrenatural. Sabe aquela pessoa que vai levar a igreja junto? Que vai, vamos na fé dessa pessoa e nós vamos nessa fé? Dons de fé. Uma fé que marcou a minha
minha caminhada cristã foi a do George Miller. George Miller, ele administrou 5 orfanatos, se eu não me engano, na Inglaterra, com centenas, milhares de crianças, sem nunca pedir ajuda para ninguém. Tudo era através da fé, da oração. Ele clamava ao Senhor. E o Senhor sempre proveu todos os dias. Aí tem um capítulo que fala assim do livro, que ele está sentado, as crianças estão naquele alvoroço, preparando para o café da manhã, e eles chegam e o staff, né, o pessoal que trabalha com ele está dizendo, olha, não tem nada hoje para dar para essas crianças comerem. E aí ele senta, como sempre, na ponta da mesa, ele ora, Senhor, nós te agradecemos pelo alimento que o Senhor nos dá hoje, pelo que vamos comer. E está todo mundo assim, desesperado, as crianças não estão sabendo o que está acontecendo, ele está na fé dele. Quando ele acaba de orar, bate o padeiro. O padeiro chega e fala assim, ó, eu não consegui dormir essa noite, o Senhor me acordou várias vezes de madrugada para eu assar pão para trazer para o orfanato. Então tá aqui, vai vir aqui, cestão de pão, né? Tá aqui, pão para vocês comerem. Aí todo mundo começa a olhar pro George Miller, né? E aí ele fala assim, glória a Deus, vamos agradecer pelo pão. Senhor, nós te agradecemos pelo pão que o Senhor nos trouxe, não sei o que e tal, muito obrigado. Aí daqui a pouco, o caminhão do cara do leite quebrou na frente do orfanato. Aí o cara falou, não vai dar tempo de consertar e levar. Então, que melhor do que fazer a caridade, né? E entregar aqui no orfanato. E aí chega o leite. E aí ele, louvado seja o teu nome, Senhor, pela provisão do pão e do leite. E nunca faltou nada. E ele sempre acreditou até o último minuto. O dom de fé, sobrenatural da fé, que o Senhor derrama na igreja, para que possamos seguir firmes. Porque às vezes a gente esmurece, às vezes a gente... Mas tem um ou outro dentro da igreja que o Senhor te ajuda ali a te manter de pé firme. Uma pessoa que tem fé sobrenatural, um dom dado por Deus. Dom de Deus. Desencorajamento é do inimigo. É quando o inimigo usa as nossas vidas para desencorajar alguém. Não é um dom de Deus, não. Mas o dom de encorajar, de dar força, de fé, é um dom do Espírito para que a igreja permaneça firme e consiga fazer a sua obra. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de fé, dons que Ele derramou para quê? Para que a gente continue progredindo, fazendo a obra. Ele não nos chamou e nos deixou sem ferramentas, desequipados para a obra. Não, nós estamos equipados. Cada um com o seu papel, cada um com a sua função, cada um com os seus dons, sendo usados para o crescimento do corpo. Dons pelo mesmo Espírito, dons de curar, né? Dons de curar, de você ser usado para curar, de você receber um poder de cura de Deus, isso opera, Deus opera. Milagres mesmo, de curar de enfermidades, de doenças, assim, que o Senhor vai lá na fé da pessoa e ela é curada através da oração. Há alguém doente? Chame os presbíteros, chame a liderança da igreja para que a oração do justo sare o enfermo. Dons de curar. É interessante porque é um dom também que não fica com a pessoa o tempo todo. É uma manifestação do dom no momento. Paulo foi usado para isso. Pessoas foram curadas através de Paulo. Mas ele próprio não conseguiu se curar do espinho da carne. Muitos acreditam que era uma doença física que ele tinha. Ou o próprio Timóteo, discípulo de Paulo. Eles oraram por Timóteo, eu tenho essa convicção. Mas ele falou, Timóteo, toma um pouquinho de vinho, por causa das suas constantes enfermidades aí, abdominais. Então, nem sempre, mas tem. Paulo foi usado. Eu já fui usado, fui visitar uma pessoa no hospital, a mulher trabalhava ali onde eu morava, no bairro de Fátima, na loja de suco.
E aí a mulher estava caída assim. Eu orei por ela, a filha me ligou depois. Minha mãe levantou, tu não acredita? Levantou e está indo embora. Eu acredito. Eu não ia. Deus usa. Deus usa. Derrama dos seus dons. Pelo único Espírito. Lembrando, é sempre o mesmo Pai. Os filhos são todos importantes. Ainda que o seu dom seja diferente do dele ou do dela. Para o Pai, para Deus, é tão importante quanto. Você é tão especial quanto. Há outro poder para operar milagres. Milagres. Milagres individualmente, milagres, coisas grandiosas que Deus faz. E aí vai da nossa fé, vai da graça de Deus de derramar esse dom sobre as nossas vidas em algum momento, sobrenatural. Quanto testemunho você escuta de pessoas que vão fazer a obra de Deus, saem como missionários aí? Vocês conheceram o Everton? Veio aqui de Prescott, pastor Everton lá, ministro de louvor. O pai dele conta um testemunho que ele estava passando numa calçada assim, e aí ele escuta um barulho. Sabe aquele barulho da criança batendo a cabeça no chão, que faz aquele bum? Ele escutou esse barulho. Ele já ficou todo arrepiado na hora. Ele estava passando, ele e a mulher na calçada. Daqui a pouco ele só escuta uma mãe gritando desesperada do lado de dentro do portão. A criança estava subindo alguma caixa d'água por uma escada e ela caiu de cabeça. E a mãe começou a gritar, abriu o portão, ficou desesperada lá fora na calçada, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ele estava passando na hora, o Senhor deu o dom para ele de curar, ele orou, ele pegou a criança, mãe, me dá essa criança. Ele falou que quando ele pôs a mão na cabeça dela, a cabeça dela estava afundada. E aí ele começou a clamar, Senhor, cura essa criança. Ele disse que sentiu a cabeça da criança voltando na mão dele. Voltando na mão dele. E aí ele falou, mãe, teu filho não vai morrer não. E chamaram lá, foi para o hospital e tal. Foi um dom de cura que Deus deu na hora ali para ele naquele momento. Ele deu esse testemunho uma vez na igreja. Uma coisa incrível. A outro, profecia. Profecia tanto na questão de você profetizar a palavra de Deus, de você pregar a palavra de Deus, quanto você revelar algo que vai acontecer, como Ágabo, né, que pega o cinto de Paulo e amarra, olha, o dono desse cinto será aprisionado, acorrentado. Paulo fica sabendo que aquilo ia acontecer. Ou como aconteceu comigo, que eu já compartilhei várias vezes com vocês, quando o pastor Rob profetizou sobre a minha vida lá nos Estados Unidos. Uma coisa que eu e Deus falando aqui, ele comprovou lá na hora. É uma maneira também. Discernimento de espíritos é um outro dom muito importante dentro da igreja. Satanás adora se disfarçar de anjo de luz. Ele não vem do diabão, mal, eu vou te pegar, eu vou te matar. Não, ele vem disfarçado de anjo de luz. O que isso significa? Ele vem disfarçado de algo bom, que engana e desvia as pessoas, algo muito sutil. Como a serpente no jardim do Éden. Certamente não morrerão. Serão como Deus, e é isso que Ele não quer, que vocês sejam como Ele. E eles não tiveram discernimento de espírito. E cederam. Discernimento de espírito protege a igreja. Protege a igreja. Porque acontece? O inimigo sabe que uma das estratégias de destruir a igreja é trabalhando dentro dela, de forma a enganá-la. Falsas doutrinas, vento. A Bíblia fala que são os ventos, né? Ventos de doutrina que vão e vêm e varrem a igreja. O discernimento de espírito vai ajudar a igreja a proteger as ovelhas. Opa, isso não vem de Deus. Parece até interessante, mas não vem do Senhor. Variedade de línguas.
como aconteceu no dia de Pentecoste. Nós vamos falar muito a respeito disso, porque os próximos capítulos falam muito a respeito de línguas, então nós vamos poder ir a fundo nesse assunto. Junto com a variedade de línguas vem sempre o dom de interpretação de línguas. Vamos falar também bastante disso nos próximos domingos. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Isso é tão bonito, né? É como se nós estivéssemos assim, numa reunião estratégica, recebendo instruções espirituais para a obra de Deus. Temos dons, os frutos do Espírito, e precisamos usar isso para a honra e glória do Senhor. Amém?